Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do Prozebem para mais esse estudo aqui do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Agradecemos a todos os ouvintes e hoje nós vamos aqui compartilhar algumas reflexões sobre o Evangelho de Lucas, que é o que nós estamos estudando nesse instante. Vamos ver aqui o capítulo 5, dos versículos 27 a 32, passagem que está em Lucas e que tem o título de A Vocação de Levi, conforme a tradução da Bíblia do João Ferreira de Almeida. Então, antes de entrarmos de fato aqui na leitura dos versículos com a consequente reflexão, precisamos contextualizar para que faça sentido para aqueles que vão ver apenas o episódio solto, no caso de hoje, né? Então, nós vimos aqui nos capítulos anteriores, nessa sequência de Lucas, do Evangelho de Lucas, que Jesus, ali na jornada, no seu messianato, no curso do seu ministério, ele chega a Cafarnaum e já tinha passado anteriormente para curar o paralítico, curar a sogra de Pedro, a cura do cego e outras curas. E já havia com ele alguns discípulos o acompanhando nessa jornada. E é aqui nesta passagem que o Levi, que virá a ser o nosso Mateus, vai ser convocado, vai ser convidado para seguir com o mestre. Então, eu vou ler aqui o que o evangelista Lucas nos diz, a sequência dos versículos. São 5 versículos. Depois vamos buscar extrair o sentido espiritual daquilo que está contido aqui, né? Sabemos que Jesus, em muitos momentos, falou por parábolas, que era a forma de se fazer entender por aquela humanidade ainda lá naquele momento atrasada. Então, no versículo 27, capítulo 5, o evangelista Lucas diz assim: E depois disto, quer dizer, depois de Jesus ter curado o paralítico, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. No versículo 28, que é o seguinte, diz Lucas: E ele, Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Prossegue o evangelista no versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. No versículo 30, Lucas vai nos dizer que e os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Na sequência, versículo 31, Jesus vai responder. O evangelista diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E conclui: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, esta é a passagem, esta é a perícope sobre a qual traremos agora algumas reflexões. Então, já no seu início aqui, no versículo 27, que é o primeiro desta passagem, a gente vai ver que Jesus, ele de uma forma assertiva, vira para aquela pessoa que é o Levi, né, sentado na coletoria e de uma maneira incisiva diz: segue-me. E aí o Levi se levanta e segue. Mas a gente precisa trazer aqui algumas definições
de uns termos usados, né? Por exemplo, está dito no versículo que o Levi é um publicano. Publicano é um cobrador de impostos. E naquele momento, o Levi, que era um judeu, ele cobrava impostos dos seus compatriotas, dos judeus, iguais a ele. E isso a mando dos romanos, porque o Império Romano é quem dominava aquela parte do mundo naquele recorte histórico, né? Então, essa convocação de Jesus ela foi prontamente aceita por aquele servidor. Hoje nós poderíamos dizer que seria um servidor da Receita Federal, alguém que trabalha nessa finalidade de cobrar impostos, só para contextualizar, para que faça sentido a compreensão. Então, se Jesus se dirigiu de uma forma tão assertiva, por que ele diz segue-me tão somente? A obra espírita vai nos ajudar a compreender isso, porque nós sabemos que há um planejamento reencarnatório para cada um de nós antes da nossa vinda para cá, por esta passagem e outras tantas. Então, tanto mais elevado é o espírito, maior é esse planejamento. Então, quando naquele momento o Levi, que virá a ser o Mateus, que vai ser o evangelista Mateus, o São Mateus conhecido, ele, naquele instante, se achava pronto para começar a abraçar aquela função de multiplicador. E aí, Kardec vai nos dizer, na codificação espírita, ele nos mostra exatamente que esse planejamento ele é feito de maneira individual. Então, isso tudo é trabalhado lá no plano espiritual. Kardec trata dessa questão na Gênese, no Livro dos Espíritos, mas é André Luiz, no livro Missionários da Luz, que é um dos livros das chamadas obras complementares ou obras subsidiárias, que vem explicar, que vem exemplificar, que vem esmiuçar como se dá esse planejamento. Dentre outras tantas obras, eu estou trazendo aqui Missionários da Luz, que vai tratar lá de alguns planejamentos de reencarnação, e o mais conhecido deles é o de Segismundo, tão falado em várias palestras espíritas. André Luiz vai, através de Chico, ele vai trazer à tona como é que funciona esse planejamento. Então, nós deduzimos que aqueles discípulos, alguns naquele momento, que vieram naquela passagem como simples pescadores, já eram pessoas que tinham em si um grande estoque espiritual. Já poderiam se transformar, como eu disse, nesse multiplicador ou nesses multiplicadores da mensagem imorredora do Cristo, que é o cumprimento do seu evangelho de amor e redenção. E Emmanuel vai nos esclarecer isso, como já dissemos aqui no encontro anterior, no livro Coragem, capítulo 29. Emmanuel, de forma resumida, ele traz assim: os discípulos de Jesus não pertenciam ao acervo moral da terra. Eles foram enviados para trabalhar junto à humanidade o devotamento do bem e a conversão do planeta no reino de luz. Então, eles vieram dentro desse projeto do Cristo para trabalhar nessa ascensão, nessa elevação do planeta a um mundo de regeneração, que acontecerá no futuro, mas não é um objetivo nosso hoje adentrarmos por esse caminho. É apenas para deixar claro a questão do planejamento. Então, Levi, convidado naquele instante, como está colocado agora no capítulo 28, ele levantou-se e seguiu. Nem perguntou para onde, não fez qualquer questionamento. Então, como a doutrina aqui e a função do NEP é extrair daqui o ensino espiritual, a gente vai perceber que a cada vez que o Evangelho traz uma postura física, ele se refere também a uma postura espiritual.
Então, o estar sentado naquele momento demonstra uma inércia do Levi. Ao se levantar e seguir, ele se ergue, não só fisicamente, mas ele se ergue no sentido de buscar seguir o Cristo e conhecer esse manancial que é o Evangelho, e a partir daí buscar sua elevação moral, intelectual, e se transformar também num multiplicador desta mensagem. Então ele sai desta horizontalidade mundana das coisas físicas, da matéria, do trabalho, do dia a dia, preso aos sentidos físicos, claro que são necessários porque estamos na matéria, mas a gente tem que saber sopesar, tem que saber equilibrar. Esse é o nosso desafio de uma jornada, valorizando aquilo que é eterno, que é o nosso espírito imortal. Então Levi se ergue, se levanta e segue, sem perguntar para onde. E no versículo seguinte vai demonstrar uma felicidade que ele traz nesse movimento que ele faz, porque o versículo diz que ele prepara um grande banquete em sua casa e que nesse banquete tinha ali reunido uma multidão de publicanos e outras pessoas que estavam à mesa. E nós sabemos que a reunião em volta da mesa, naquela tradução daquele povo judeu, naquela tradição, melhor dizendo, do povo judeu, eles se reuniam à volta da mesa em momentos de comemoração, em momentos de confraternização. Então, Mateus, que virá a ser o Mateus, é Levi ainda, não tinha acontecido a conversão, ele faz essa recepção demonstrando a satisfação que vivia naquele momento. E interessante que o evangelista vai dizer que havia ali reunido uma multidão, que tinham publicanos, além de fariseus e escribas, que está colocado no versículo seguinte, que os escribas e fariseus também ali murmuravam entre si, tipo assim, comentavam de uma forma pejorativa sobre os discípulos de Jesus, dizendo por que eles comem com publicanos e pescadores. Então aqui a gente vai fazer um esclarecimento, né? Essa multidão reunida se dava já em função, já em razão das curas que Jesus já vinha promovendo por aquela região, e isso atraía pessoas. Os curiosos, os necessitados estavam ali. Também estavam ali os publicanos, colegas e amigos de Mateus, de Levi, lá da coletoria, que eram os cobradores de impostos. E também os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época. Então, essa mistura toda foi muito criticada pelos fariseus e pelos escribas, porque eles, como religiosos poderosos de então, daquela época, mais uma religião voltada para o culto exterior, voltada para os rituais, que visava a autopromoção, sem qualquer viés espiritual. Então, aqueles religiosos, que eram os fariseus e os escribas, eles taxavam de impuros todos que não fossem judeus. Então, eles se referiam àquelas pessoas como pecadores. E os publicanos também eram discriminados, porque eles cobravam os impostos, embora sendo judeus, no caso aí o Levi e os seus colegas lá de trabalho, embora judeus, cobravam dos seus compatriotas. Então sofriam toda aquela ojeriza. E aí é exatamente quando Jesus vai tomar a palavra, e no versículo 31 fica claro isso, quando ele diz de uma maneira incisiva: os sãos não necessitam de médico, mas sim aqueles que estão doentes. Ele responde isso para aqueles que criticavam o fato daquela mistura, para eles inadmissível, né? Que eram os fariseus, como eu disse, e os escribas. Então Jesus ele vem demonstrar a necessidade de cura dessas doenças, daqueles que se achavam doentes. E que doenças eram essas? O preconceito, o ar de superioridade, a ganância, a arrogância de se acharem superiores. Então, tudo isso
todas essas imperfeições, elas brotam do egoísmo e do orgulho, ainda enraizados na sociedade, não só naquela época, mas hoje também ainda permanece. Então, os verdadeiros doentes, naquele contexto, eram os fariseus, porque conheciam a lei divina e não a seguiam, não a praticavam, apenas usavam para o culto exterior, para os dogmas. E aí, interessante que a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, Kardec, quando ele se refere à Terra como sendo um grande hospital, né? Uma grande escola, onde Jesus promove o aprendizado das pessoas, de todos nós, e também aqui, onde ele cura almas. E aí fica claro a conexão, ou fica clara a conexão dessa fala de Kardec, se referindo à Terra como esse grande hospital, com esse versículo, onde Jesus vem dizer que ele estava naquele momento e ainda hoje para a cura daqueles que estão doentes, porque os que estão são aqueles que já ascenderam intelecto e espiritualmente. Então, esses não precisam do médico das almas. Estes já seguem a jornada de uma forma mais independente. Ainda não são espíritos puros, claro, porque na Terra, pureza absoluta, só Jesus é o espírito mais puro aqui do nosso planeta Terra. Essa pureza, claro, absoluta em relação à Terra, mas relativa quando se compara com Deus, né, que é inalcançável, só para fazer esse parêntese. Então, ele diz que veio para curar essas almas, e no versículo 32, que é o último da passagem, ele vai dizer que ele não veio chamar os justos, aqueles que já têm o ideal de justiça em si, mas sim os pecadores, chamar esses pecadores ao arrependimento. Então, quem é justo nesse contexto? Aqueles que seguem as leis divinas, são aqueles espíritos já num grau de elevação. A gente pode citar Bezerra de Menezes, a gente pode citar outros personagens aqui que já atingiram esse grau de ideal de justiça no planeta. Mas quando nós analisamos o significado do pecado e do arrependimento, como está posto aqui no versículo, extraindo também o sentido espiritual, a gente vai ver que pecado, lá na origem da palavra, significa errar o alvo. Então, que alvo é esse? O nosso alvo é caminhar na direção do cumprimento das leis cósmicas, das leis que regem a vida, que são as leis divinas, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, e que a última delas, a 10ª, resume todas as anteriores, que é a lei de justiça, amor e caridade. Como então entender a lei de justiça, amor e caridade? A gente pode trazer aqui a definição que é anterior a Jesus, que vem de Salomão, né? O ideal de justiça é você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. O que Jesus vai acrescentar aí é o ingrediente do amor. Então, a justiça, ela vem em volta do amor, da misericórdia, da caridade. Então, justiça é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos e a buscar a vivência do amor, que é um sentimento, mas que só vai entrar em movimento se houver a caridade. Então, nesse sentido, quando está posto no Livro dos Espíritos, que eles vão responder a Kardec, como deve ser entendida a caridade, como Jesus entende a caridade, através do BIP, né, que nós tantas vezes falamos e pronunciamos. É verdade que ainda não internalizamos, porque é um processo, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições e a misericórdia com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. A algumas ofensas? Não, a todas as ofensas. Então, o pecado é a gente buscar corrigir a rota, voltar para o alvo, que é essa ascensão
na direção das altas esferas. E aí Kardec vem nos esclarecer em relação ao arrependimento, que é o outro verbo que está colocado no versículo, né, do arrepender. E isso está muito bem trabalhado lá na obra O Céu e o Inferno, na parte do Código Penal da Vida Futura, onde o codificador traça um roteiro pedagógico para que cheguemos à regeneração. Ele vai falar da necessidade do arrepender, do expiar e reparar. Então, o primeiro passo, que é o arrependimento, é o reconhecimento dos nossos erros. Mas não devemos parar aí. O passo seguinte, que é a expiação, é buscar suportar aquelas adversidades que nós tivemos que vivenciar, porque são decorrentes das nossas más ações. E passando com resignação por esse processo, buscar a reparação. A reparação que é o trabalho incessante no bem. Então, caminhando aqui para a finalização, o nosso grande evangelizador, esse comentarista dos evangelhos, que é o Emmanuel, ele tem um livro cujo título é Levantar e Seguir, que no capítulo 2 dessa obra existe lá um texto que tem o mesmo título, Levantar e Seguir. E ele vai nos dizer: é interessante notar que todos os lugares por onde Jesus passou, houve sempre uma grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixaram as redes para acompanhá-lo. Mateus levantou-se, referindo-se aqui àqueles primeiros discípulos. Mateus, que é o Levi, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Aí prossegue Emmanuel. Os paralíticos que retomaram a saúde se ergueram. Lázaro atendeu ao chamado e levantou-se do sepulcro. Paulo de Tarso, suportando dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, seguiu o Mestre Divino, depois de haver se levantado às portas de Damasco. Então, numerosos discípulos que acordaram de sua noite de ilusões terrestres ergueram-se para o serviço da redenção e suportaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. E prossegue Emmanuel no seu belo texto. A maioria dos cristãos vão adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das suas poltronas acolhedoras. Outros fazem preces superficiais. Há ainda aqueles que desejam comprar a tranquilidade celeste com donativos generosos. Há também os que, sem nenhum trabalho de renovação em si, aguardam milagres dos mensageiros do Cristo. Entretanto, finaliza Emmanuel. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas seguindo as normas do culto externo, das aparências. Isto é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Então, que possamos fazer como Levi, nos levantarmos e seguir na direção dos ensinamentos do Mestre. Obrigado pela atenção de todos. Saúde e paz para vocês.